Falar um pouco sobre escolhas. Escala de cores. Tem ninguém lá? Não. Então, escala de cores é uma das primeiras preocupações quando a gente vai interpretar o mapa. Então, essas são as minhas preferências. As minhas preferências no Pentacam, elas têm a ver com alguns estudos que eu fiz para tentar usar relevância clínica para essas cores. Existe aquele... A gente aprende desde pequeno. Não. Melhorou? Obrigado. Então, por favor, me interrompa a qualquer hora. Se não está ouvindo, se não está vendo, quiser que eu volte os slides. Todos esses slides aqui, a gente vai fazer um PDF e vai ficar disponível para todo mundo que quiser. A gente vai dar um jeito de botar isso no FTP da internet para todo mundo poder acessar isso. Então, as escalas de cores, elas são feitas para tentar dar uma coisa intuitiva para a gente. A gente aprende, quando você vai passar um sinal, que verde, amarelo e vermelho, você tem que tomar cuidado com essas cores. E elas significam vai em frente, para, fique alerta. E essas escalas de cores ajudam. A ideia é melhorar o contraste entre uma cor e outra. E você ter cor quente além do vermelho. Porque, por exemplo, se você usa essa escala daqui, a cor mais quente que você tem é o vermelho. E aí a escala que o Claes Wilson fez, 0, ela vai até o rosa claro. A gente vai tentar ajustar isso para ficar um pouquinho melhor. Essa escala tem a vantagem de ser fixa. Então, sempre que você vê amarelo, vai ser 46,5 da escala do Wilson, que agora o Smolik fez uma modificação da escala dele com o Claes. Então, a gente faz essa otimização com alguns estudos estatísticos e esses estudos vão levar em consideração a média de desvio padrão da população normal e os pontos de corte para detectar doenças. E aí, tanto para a topografia, para ver ceratocone, como na paquimetria, para você ver fluxo e ceratocone, que são as situações que têm mais relevância. Isso a gente vai aplicar para todos os mapas, principalmente os de elevação, ceratometria e paquimetria, junto com a paquimetria relativa. Em relação à paquimetria, 550 mais ou menos 30, isso é basicamente uma média aproximada de todas as médias, e a gente tem essa situação. Então, se você pega 2 desvio padrão, daria 60, menos 550 dá 490. Então, se você vai para aquele lembra que eu falei que tem 2 métodos para você ver a normalidade, 2 desvio padrão, ou então o ponto de corte da curva Rock. O ponto de corte da curva Rock é 500, 501, 503, e 2 desvio padrão dá 490. Dá mais ou menos a mesma coisa. Então, essa situação que a gente vai ter, a gente vai usar também para distrofia de fluxo. Você pega uma população de distrofia de fluxo, diagnosticada com base no critério presença de butata, mais do que 2 cruzes, ou seja, confluência de excrescência na DCM, acima de uma área de 3 células, mesmo o paciente não tendo edema, eu considero uma distrofia de fluxo, e essa situação, comparada com a população normal, você tem 600 com fator de corte. Mas, por exemplo, pode ter alguns casos aqui que são butata fisiológica, né? Que tem aqui pacientes com menos de 500 micras com distrofia. E esses pacientes, eles têm uma coincidência de distrofia de fluxo de ceratocone. A gente vai mostrar um exemplo disso daí, de como isso pode acontecer. Então, a gente usa essas duas situações. E a primeira escala que foi feita, ela não tinha um contraste legal nas cores mais frias. E a gente fez uma escala melhorada para ter essas escalas de cores. Então, se você pensa que é 550 mais ou menos 30, eu quero que seja do 520 até o 580 verde, que é o primeiro desvio padrão da paquimetria. Então, você tem essa faixa do verde, você tem um verde mais claro, você vai ficando azul aqui, e aqui vai ficando laranja aqui. Então, essa escala ajuda muito para você facilitar a sua observação clínica. Então, aqui você tem 2 córneas com ponto mais fino de 501 micra,
A córnea do lado de cá, você vê que 501 está centralizado, e aqui está um pouquinho desviado do lado temporal inferior. E sempre vai para o temporal inferior. Sempre vai para o temporal inferior, no caso da metastasia. E quando você faz uma avaliação da distribuição paquimétrica, você vê a diferença aqui e aqui. A paquimetria relacionada no ponto mais fino, o ART, você vai ter 1.1 e aqui 1.9 como denominador. Quando esse ponto aqui é acima de 1.5, o ART do progressão paquimétrica máxima, 1.5, é um número que você fica muito suspeito. Por quê? É uma matemática chata de fazer, dividir por 1.5, 1.4, 1.7. Mas dividir por 1.5 tira metade. Você tira, vamos dizer assim, 500 divididos por 1.5, você vai ter um padrão menor do que 400, com certeza. E é uma matemática que vale a pena ter uma calculadeirinha para fazer. Mas tem casos, por exemplo, que o 524 está aqui e você vê nesse padrão de distribuição essa progressão rápida para a periferia. Então, eu consigo treinar o meu olho a ver que existe um padrão que está redondinho, que está mais oval, a progressão está rápida, você vê cores mais frias na periferia do que aqui. Então, essa progressão paquimétrica é mais rápida do que essa, e essa situação está aqui. Então, os dois casos têm córnea, vamos dizer assim, 501 de espessura central. E aqui, você tem uma córnea com espessura dentro do normal, mas uma distribuição, quando eu digo espessura central dentro do normal, ponto mais fino dentro do normal, e você tem essa situação aqui. O número que chama a atenção aqui é a diferença do ponto central e do ponto mais fino. Quando essa diferença é acima de 10, isso é suspeito. Mas não é tão importante assim. Esse número, essa diferença, esse delta centro e ponto mais fino, é um delta que traz pouca relevância de como performance. Mas você tem aqui a distância também de 0.9, acima de 0.8, que também é um número interessante. Mas o mais importante é pegar o ponto mais fino e dividir pela progressão paquimétrica máxima. Isso, olhando para cá, você vai ver que o mapa está bem alterado e a progressão paquimétrica está alterada.